Shalom para todas e todos, esse é a Parashá em podcast, uma série semanal da Parashá, a leitura da Torá com os amigos. Eu sou Camilo Itzhak Zeituni, formado pelo programa Shira Teilot de capacitação de Hazanim do Machon Shechter de Jerusalém e estudante do Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Meyer, da Argentina. E estou aqui com meu amigo, companheiro, irmão, Yossi Lanza, historiador e ator de formação, membro da comunidade judaica de São Paulo. Oi, Lanza. Olá, boa tarde, Brasil, boa noite, Israel, não é? Enfim, espero antes de mais nada que você esteja bem aí, que estejam todos bem, e estamos aqui acompanhando as notícias e esperamos, sobretudo, que possamos, o quanto antes, encontrar sempre o caminho pela paz, né? Acho que esse acho que é sempre o nosso ideal, é esse, nos juntarmos e entendermos que, apesar de todas as diferenças, somos filhos de um mesmo Deus, de um único Deus. Seja o nome que ele tenha, dependendo da cultura que as pessoas tiverem, mas ainda assim, somos todos irmãos e espero que a gente consiga atingir essa consciência o quanto antes e o mais breve possível. Então, shalom, salam para todo mundo aí e para todo mundo aqui também. Obrigado. E lembrando que a praxe da semana passada que a gente conversou com a Renata, falou sobre isso. A terra não pertence a ninguém. A terra é de Deus. Entendeu? E essa briga Não é? toda por causa de terra, de território. Então, que a gente possa acabar isso, se Deus quiser. É um Bom, novo começamos capítulo um livro novo, né? novo. Rosh Chodesh também, né? Ontem foi Rosh Chodesh, o novo mês, né? Eu Mês de só queria lembrar aqui que 1 de Sivan é o meu aniversário hebraico. Mazal Tov, Lelanza. Mazal Tov, Toda Lelanza. rabá, toda rabá. E tem ainda mais o civil. O bom de ser judeu é esse, né? Você faz 2 aniversários, né? Se o pessoal desse presente todos os aniversários, tava bom, mas. Eu, eu exijo. Olha, tá bom. O meu aniversário Bom, mas judaico é. enfim, O meu aniversário judaico é Tisha B'Av, é de jejum, então é difícil, ninguém dá presente, ninguém faz nada porque é do jejum. Então pois é. mas tá bom. Bom, Hum, mas vamos lá. Então, a nossa Paraxá, começando o livro então de Bamidbar, ou então Números, né? Na tradução aí da Septuaginta, é. que vai de Interessante, que capítulo interessante. Desculpa, tô te trazendo. que vai de que eu ia falar que vai de que capítulo a que capítulo? Ó, a Paraxá em si era do capítulo 1 do livro de Números até o capítulo 4, 20. 4 e 20. Olha lá, 4 e 20. Leitura e pensamento. E a leitura trienal que a gente faz é a leitura do 2, capítulo 2, até o 3, 13. 13. O- 3, 13. Ok. Então, é interessante que a Paraxá, ela chama Bamidbar, que em hebraico quer dizer no deserto. Bamidbar, no deserto. Só que ela começa com contagens, com um monte de número, com um monte de toldot, de gerações, não é? E o que acontece? Os tradutores para a Septuaginta, que é a tradução para o grego, falaram o seguinte: não, é melhor dar o nome de números, porque começa com um monte de contagem de números, essas coisas. Então, para os judeus, a Paraxá chama no deserto, Bamidbar, porque é um livro que vai falar do deserto. Os judeus são ali no deserto. Mas para a Septuaginta, ou para a Bíblia cristã, você vai ver números. Então, só para já essa parte que vocês sabem que eu gosto de falar, o primeiro versículo, pelo menos em hebraico, para atrair mais pessoas, que a gente está tendo mais ou menos 60 visualizações na nossas parashiot. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש. tem que traduzir também, né? וידבר אדוני אל משה במדבר סיני. Deus falou para Moisés no deserto do Sinai, Baal Moed, no tabernáculo, Be'echad Lachodesh, no primeiro dia, Lachodesh Hasheni, no segundo mês, Bashnat Hasheni, Platzat Eretz Mitzrayim. Ele falou isso, essas palavras, dentro do tabernáculo para Moisés, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano que saiu do Egito, ou seja, primeiro de Sivan, que é o aniversário do Lanza e hebraico. Então, está na Bíblia, então você acha que você é quase um Messias.
Então, você Não é? conta os primeiros das tribos de Israel, junto com as suas famílias, de acordo com as suas casas, as tribos, e contarás os seus nomes, o nome de todo homem, de 20 anos até os 60 anos. Então, a nossa paraxá, ela começa com essa contagem geral do povo. Pronto, para você, Léo. Bom, vale lembrar que o livro se chama Bamidbar, no deserto, e o deserto tem um significado muito grande para a espiritualidade judaica, né? Até hoje, a ideia de ir para o deserto, de caminhar para o deserto, é, talvez aqui para o Brasil, para a cultura brasileira, tenha um significado diferente, porque o deserto remete a um ambiente árido, difícil, né? Mas na tradição oriental, né, do Oriente Próximo, o deserto é o lugar da convivência, é o lugar do encontro, é o lugar onde as tribos estão ali caminhando umas com as outras e se encontrando, né? Enfim, então tem um significado bastante diferente estar no deserto. E ele está muito conectado com a espiritualidade. Vale aqui, assim, fazendo só um pequeno adendo, até porque eu sei que a gente tem pessoas que nos ouvem que não são apenas judeus, mas, por exemplo, dentro do cristianismo, se a gente olhar, Jesus também vai para o deserto, né? Em alguma medida, então, esse deserto, e lembrando que Jesus era judeu, enfim, então isso também tem um significado para a espiritualidade que é bastante interessante. Mas voltando à ideia da contagem, que é isso que faz com que a tradução grega vai transformar o nome do livro de no deserto para números, é realmente uma paraxá bastante difícil da gente começar uma interpretação ou qualquer coisa do tipo, porque, de fato, o primeiro capítulo, ele é todo em uma contagem numérica de pessoas, de tribos e de clãs. Então, ele é bastante difícil de você começar a extrair ali. Você tem que dar uma forçada filosófica ali para começar a surgir os questionamentos, né? Filosofar em E, cada por incrível nome, em que cada pareça, palavra. pois é, mas o mais interessante, que eu também gosto muito, é que apesar de você não ter muitas conclusões e ter mais questões, eu acho que é isso que é bastante interessante, porque eu gosto quando o texto deixa você com mais dúvidas do que com mais certezas. Sim. Eu acho que as dúvidas, elas são, em hebraico, se chama pilpul. Pilpul quer dizer a discussão. Para o judaísmo, a discussão ela é mais importante do que o resultado. Você vê o Talmud, você vê todas as discussões. Quando você tem dois judeus, você tem três opiniões, porque a filosofia judaica, o pensamento judaico está baseado no pilpul, que é na discussão, no questionamento. Então você não precisa chegar a nenhuma resposta, não precisa chegar a nenhuma resposta concreta. O importante é você se questionar sobre tudo. Eu acho que por isso a racionalidade judaica ela está embasada nisso, né? Porque você não querendo desmerecer outras pessoas, mas a espiritualidade judaica ela é muito racional, né? É Uhum. estranho falar isso aqui, a espiritualidade é racional, mas ela é lógica, ela tem muitas coisas assim, porque é isso, é um produto da discussão. E a discussão Eu tava. política, no, Oi, oi, fala. Então, eu estava conversando com uma pessoa hoje e falando sobre e justamente sobre essa ideia da discussão, né? E lembrando uma passagem que a gente viu recentemente aí no livro de Êxodo, né? De Shemot, que é: construam para mim um tabernáculo e eu habitarei entre eles. Ou seja, a divindade, Deus, né? Enfim, ele habita somente quando os seres humanos estão juntos, em diálogo, discussão, em conversas, em convivência. Então, é muito interessante esse sentido de que a ideia da convivência é o importante. E aí, por isso que para a gente, as discussões é o que faz, talvez, a base mais sólida do judaísmo, né? Esse é o ponto principal aí. e na questão da discussão, do encontro com o outro, nessa paraxá que nós vamos ver, a contagem do povo, como nós falamos no começo aqui, e o interessante é que a contagem era só para os homens
dos 20 anos aos 60 anos, que eram aqueles homens que poderiam guerrear, ir para a guerra. E a contagem no final dela está assim, ó, 600 mil homens estão aptos para ir para o exército. Isso é o segundo ano da saída do Egito. No Egito, há 420 anos atrás da saída do Egito, a família de José foi morar no Egito. Vocês lembram essa história, não é? Foram lá, Uhum. porque estava uma seca no Egito, até que o José virou o vice-governador do Egito. E está escrito na Torá que eram só 70 pessoas. Então, em 400 Uhum. anos, 70 pessoas, você tem agora só homens dos 20 aos 60 anos, 600 mil pessoas. Se você tiver mais umas 5, 6 crianças cada casal e as mulheres, você vai dar mais ou menos aí uns 2.800, 3.000, 2 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas, não é? Essa mais ou menos Por é a aí. conta por aí. Então você vê, isso você fala dos levitas, porque os levitas também não foram contados, porque eles não iam para a Uhum. guerra, eles eram serviço sacerdotal, eles eram serviço sagrado. E é interessante a gente perceber nessa contagem, e talvez a gente possa ir, talvez essa seja uma das perguntas que eu falei que a gente vai ter ao longo da leitura da Paraxá, é perguntar, bom, por que que então não se contou mulheres, mas não só as mulheres, não se contaram os idosos, não se contaram as crianças, do mesmo jeito que também não se contaram os levitas. A resposta mais pragmática talvez seja o fato de que eles estavam contando, de fato, os homens aptos a irem para uma guerra, que estivessem dispostos e fossem capazes de defender o restante do povo, na medida em que eles iam avançando essa marcha pelo deserto até entrar em Canaã, onde ali eles iriam estabelecer, de fato, e assentar definitivamente as tribos. Então ali eles estão fazendo uma conta e a gente não pode perder de vista que a gente está chegando no momento do texto bíblico, que a gente vai se aproximando aí de Deuteronômio, e que a gente não sabe exatamente se Deuteronômio pode ser atribuído a Moisés ou a Josué, e tem todo um pensamento de fato, de organização de um exército que vai atravessar esse deserto em busca da Terra Prometida e que vai precisar, de fato, em algum momento, guerrear com outras tribos, com outros povos, para poder se assentar, né? Então, essa talvez seja a visão mais pragmática dessa contagem. Mas é óbvio que a gente pode se propor e pensar de repente, e devemos fazer isso, principalmente nos dias atuais, de que como que seria essa contagem se ela tivesse sido feita pelo olhar feminino, pelo olhar das mulheres do povo de Israel, ou então pelo olhar dos anciãos, né? Ou então pelo olhar mais coletivo, ou então pelo um olhar menos bélico. A gente pode se propor várias maneiras de contar esse povo e qual o resultado dessa conta, né? Eu acho que a gente conversou isso um pouco em off, e na sinagoga também eu ouvi hoje, que para você ter uma, um progresso, entrar na Terra Prometida, no caso, você tinha que fazer um serviço de sidur, de ordem para o pessoal. Porque você imagina, os israelitas ficaram 400 anos morando no Egito. Esses 400 anos, 200 anos mais ou menos, eles foram escravos. Todo mundo não sabia, tipo, o que era liberdade e o que era e a liberdade demais, sem nenhuma lei, também é uma coisa muito complicada. Isso o direito romano já fala, né? Você tem que seguir a lei para você ser livre. Isso os romanos falam, né? Por exemplo, se o sinal está verde, você tem que passar. Se está vermelho, você tem que parar. Se você atravessar, você vai ferir a liberdade do outro. Então, se você não parar no sinal vermelho, você atravessa e mata o outro te mata, enfim. Porque a liberdade tem que estar nessas regras, né? E aqui você tem. Vale lembrar, É, eu queria até lembrar aqui, fazer um parênteses, que essa ideia de lei, a gente tem, por exemplo, as leis universais, que até Deus está dentro das leis universais. Deus não se manifesta fora das leis universais.
né? Deus se manifesta dentro das leis universais. O universo é construído por ele, ou por ela, enfim, dentro dessas leis universais, dentro de leis como a gravidade, como, enfim, N leis universais que nós temos. Então, até Deus, em alguma Tá medida, sujeito a também, isso. seja pelo nosso olhar, seja pelo nosso olhar, ele também está sujeito a obedecer leis, né? Claro. E é isso. Aqui você vê a organização das famílias. Imagina, todo mundo ali, aquela bagunça que era. Quase 3 milhões de pessoas, né? No deserto. É, agora a gente tem que fazer uma ordem. Quem que é quem? Você é da tribo de Levi, vai para lá. Você é da tribo de Reuven, vai para lá. Você é da tribo de Eudá, sabe? Você é da tribo de Menashe, vem para cá. Então, ali no Mishkan, para quem não sabe, o Mishkan é a tenda, é o tabernáculo, o templo móvel. Então, ali ficava no meio e todas as tribos tinham seu lugar. Na verdade, não são 12 tribos, são 11, né? Porque uma tá Levi não é contada como tribo, não é assim? Agora me fugiu. Enfim, ali as tribos estão ao entorno desse tabernáculo e cada um tem a sua bandeira, cada um tem o seu estandarte para saber aqui, ó, aqui é a tribo de Manassé, aqui é a tribo de Dan, aqui é a tribo de Reuven. Tá todo mundo ali em ordem. Para quê? Para quando você chegar no deserto, no Egito, no Egito, na terra de Israel, Canaã, na verdade, todo mundo tinha os seus lugares também. Lembre-se que quando os israelitas chegaram na terra de Canaã, já tinha seus lugares determinados, não é? Você vai ficar no sul, você vai ficar aqui, você que é navegador vai ficar mais perto daqui que tem o mar, você é o guerreiro, vai ficar lá para cima, tem tudo isso. E agora o Rambam, o Maimonides, ele vai falar o seguinte: olha, nós estamos preparando-nos para receber a Torá, né? No deserto. A Torá foi dada no deserto. Para que a Torá não podia esperar para os judeus chegarem na terra de Israel e lá dar a Torá? O que você acha, Lanza? Tipo, se a gente está caminhando já para a terra de Israel, a gente está caminhando já para a terra de Canaã, está quase chegando. Os sábios dizem que essa paraxá, se os judeus não tivessem duvidado dos espiãs, já era para entrar na Terra Prometida, na próxima paraxá. Mas não, eles duvidaram dos espias e foram 40 anos que levou para chegar na terra de Israel. O Rambam fala o seguinte: se a Torá fosse dada em território que seria israelense, ia ser a pior confusão, porque a tribo de Manassé, por exemplo, ia falar: a Torá é minha. A tribo de Eudá, não, a Torá é minha. A tribo de Benjamim, não, vocês estão errados, a Torá foi dada para mim. Então é melhor se dar a Torá em território neutro, que era ali o deserto, para ninguém ter o poder de ter a Torá. Uma coisa que você sabe, que eu sempre falo: Deus não é o gênio da lâmpada que de Aladim está ali naquela lâmpada, todo mundo quer pegar, quer roubar, aí você esfrega a lâmpada, você faz um pedido, você esfrega outra lâmpada, aí o macaquinho vem e rouba aquela lâmpada mágica, sabe? Deus não é isso. A gente quer colocar Deus dentro da lâmpada ali. Não, Deus é meu. A interpretação bíblica é minha. Deus não é. A Torá foi dada em território neutro para todo mundo. É interessante porque Nossa, me empolguei. dentro do. É, mas tudo bem, a gente ainda está no tempo. Mas é interessante a gente pensar essa ideia, que inclusive eu também falei sobre isso hoje com outra pessoa. Essa ideia que os povos antigos têm do pertencimento de Deus. O Deus é, de fato, o representante máximo de uma tribo, de um clã, ou de uma, entre aspas, nação, porque esse conceito ainda não existe. Mas Deus, ele representa, ele é a figura que representa o máximo do lugar. Ele é um Deus de um povo, E as guerras né? foram feitas, as guerras são entre os deuses dos povos, né? Exatamente. Não estou te ouvindo, não estamos te ouvindo. Aconteceu alguma coisa aí. Opa, problemas técnicos brasileiros. Não te ouço.
Calma aí, calma aí. Agora sim. Oi, me ouve? Agora sim. Deu alguma coisinha aí. Alguma coisa, escapou o fio aqui. O fato voltando, então, a Torá é dada para o povo no meio do deserto, um território neutro que não pertence a ninguém, a nenhum clã, nenhuma tribo, nem nada. Neutro. Ou seja, pelo que você disse, ela não pertence a nenhuma tribo. E não vai pertencer a ninguém no futuro, Ninguém, claro. né? Esse Deus, ele é um Deus universal. Ele não representa um único povo, uma única nação, uma única ideia. Ele representa o todo, porque ele foi dado no deserto, que é o lugar que não tem dono, que é o lugar que não pertence a ninguém. O deserto, como Então, você falou no começo, o sabe-se lá deserto o porquê. é um lugar espiritual, né? É um lugar de espiritualidade, Exatamente. de recolhimento, sabe? É, é esse. Eu acho que todo mundo que passa pelo deserto, a gente tem essa frase, essa analogia no Brasil, né? Se você passa por uma coisa muito triste, por uma coisa muito complicada na sua vida, você está passando num deserto muito grande na sua vida, né? Então, se a gente, É, depois, se a gente pode alcançar a Terra Prometida, né? o deserto é o lugar do silêncio, e é no silêncio que você encontra e ouve a sua voz interior, né? E talvez seja lá que Deus fale conosco, né? Dentro desse silêncio. Então, de repente, Eu vai recomendo para que, vocês né? um livro do André Neher. Eu vou escrever isso no depois nos comentários dos chats que a gente for postar isso aqui. O André Neher escreve sobre o silêncio bíblico. Para ele, tudo é o silêncio. Deus está no silêncio. Essas Sim. profecias que os profetas têm, eles não ouvem a voz de Deus. Eles ouvem um silêncio. Não. Eles não ouvem nada, é um silêncio profundo. Sim. E aí eles veem a profecia. Bom, vamos lá. Onde, Não à onde toa que depois, estamos? ao longo dos séculos, a gente vai ver aí os ermitões, né? Os grupos religiosos que se isolam em cavernas, em montanhas e afins, e na busca desse silêncio, né? Para tentar, de alguma É, maneira, contemplar aí a voz de Deus. silêncio é fundamental, né? Onde estamos? Onde Bom, estamos? a gente já está encaminhando para o final No do final, nosso sim. áudio. E aí, para terminar, eu vou deixar aqui uma proposição e uma provocação, porque a gente falou bastante sobre o senso de ser contado. Quando a gente é contado, a gente sai da esfera do coletivo e passa para a esfera do individual. Ainda que numericamente, você precisa ser lembrado que existe, que está ali, né? E aí a gente tem que se perguntar, tá? Eu sou contado para quê? Eu conto para quê? Ou melhor ainda, para o que as pessoas contam de mim, né? Com o que as pessoas contam a meu respeito? Qual é a minha grande função aqui nessa bolinha azul que gira? Salvo aquelas pessoas que podem acreditar na Terra plana, mas, enfim. O que eu estou fazendo aqui nesse planeta girando? Qual é o sentido disso? O que conta dessa vida? Então, acho que essa é uma proposição que eu estou fazendo aí, baseado na nossa leitura de hoje. Lembrando que toda a contagem nos tempos bíblicos, você não pegava a pessoa e contava com o dedo assim, um, dois, três, quatro, cinco, não. A pessoa tinha que dar meio shekel. Vamos lá, 50 centavos a pessoa tinha que dar para poder ser contada. Tem um costume, para Em quem tempos atuais, seria mandar um Pix. manda um Pix pelo telefone. Sabia que eu não sabia o que era Pix até ontem? Eu não sabia o que era Pix até ontem. Jura? Não sabia, eu fui ler sobre isso ontem. É pelo número de telefone, Pois enfim, é. eu não sabia. Sim. Aí, para quem gosta de ir para sinagogas assim bem tradicionais, quando você vai contar alguém para o minyan, isso aqui é para quem não é habituado a ir para sinagoga para pensar sobre isso. É proibido contar as pessoas para o minyan, você sabia disso? Pois é. Você não pode chegar assim, ó, um, dois, três, quatro, porque é por causa do mal olhado, então não pode fazer isso. Aí o que tem que fazer? Não um, não dois, não três, não quatro. Tem que colocar esse não na frente para poder no lugar. Ou então fazer a bênção da halá,
que tem 10 palavras. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Amotzi lechem min haaretz. Então, você conta as pessoas com a bênção da Torá, do pão, para não contar as pessoas para dar uma olhada. Então, isso é o Minyan que começou. Bom, não é à toa que somos os pais da psicanálise, né? Os pais da psicanálise, que é um pouco complicado. Bom, acho que é isso. Acho que essa paraxá é muito difícil de se extrair muitas coisas dela, né? É mais de contagem, é mais de povo. É um livro que começa contando ali os primeiros passos do povo de Israel no deserto, para alcançar, então, aí a Terra Prometida, que nenhum deles vão alcançar. Pense nisso. Todas as pessoas que foram contadas não alcançaram a Terra Prometida. Só as crianças de até 17 anos. E Josué e Caleb foram os únicos que conseguiram chegar, com essas crianças que não foram contadas. E as mulheres, enfim, né? Mas essas pessoas que foram contadas, no final de tudo, elas não conseguem entrar na Terra Prometida, todo mundo morre no deserto. E acaba a história. Pois é. Outra história. A história ela é engraçada. A história ela dá um tapa na sua cara. Pois é. Faz parte. É isso. Falar mais alguma Bom, coisa? A próxima paraxá, então, teremos a paraxá do meu aniversário, paraxá Nassô, que também, por coincidência, é a paraxá do meu bar mitzvah, também. Então, e também, provavelmente, temos aí uma pessoa convidada para o nosso próximo podcast. Bom, gente, rezem pela gente aqui em Israel, situação nessa terra aqui melhorar. Rezem pelos judeus, pelos árabes, palestinos. Rezem para que a paz, salam, shalom, seja estendida para todas e todos aqui, essa terrinha, tá bom? Amém, vê amém. E também aqui no Brasil, sobretudo que a gente possa ter uma ampliação maior de vacinação, porque aqui é o que a gente está precisando no momento. Amém. Que a gente falou da contagem, da ordem, para entrar na Terra Prometida, que a gente tenha a ordem, sabe, no mundo todo, com paz, com saúde. E a gente esqueceu de falar a palavra-chave, contagem. Como que é a palavra-chave? O que conta. O que conta. Então, o que você conta? Tipo, onde você é contado? Em que lado você é contado? Que lado do mal? Se você estiver para o lado do mal, arrume-se um pouquinho para poder ficar no lado do bem. Se estiver no lado do bem demais, arrume-se para ficar um pouquinho no meio. Porque se você é muito bom, você não é bom. Se você é muito mal, você não é mal. Você tem que sempre caminhar nessa balança aí. No equilíbrio. No equilíbrio, sabe? Bom, gente, muito obrigado. Essa foi a Obrigado. podcast em Paraxá. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Um Shabbat Shalom para todas e todos. Shabbat Shalom. E para quem, por acaso, se a gente não voltar com áudio, com um podcast antes disso, Shavuot Sameach para todo mundo também, que é no domingo. Então... Vamos tentar fazer uma conversa geral com quem quiser. A gente coloca o link no Facebook. Quem quiser entrar, entra para a conversa dos 10 mandamentos, o livro de Ruth, enfim, uma coisa específica do Shavuot. Pronto, fechou. Vamos fazer isso. Quem ouvir isso aqui, fica tranquilo que você vai ter um sinalzinho aí no Facebook, em alguns lugares, que a gente vai colocar esse podcast, para que façamos um aulão aqui. Não um aulão, uma conversa geral, com várias pessoas. Eu quero muitas pessoas. Exatamente. Beijo. Beijo, tchau, tchau, boa semana.